A palavra de Deus consola os nossos corações. E quanto mais você estuda, quanto mais você lê, quanto mais você medita, mas você descobre que não sabe absolutamente nada. Não é uma grandeza? Quantos pregadores, quantos escritores, quantos conferencistas, quantos poetas já foram inspirados pela palavra. E, no entanto, o mesmo Espírito Santo que inspirou aos escritores é o mesmo que continua dando vida à palavra. Então nós vamos ao livro de João, capítulo 4. João, capítulo de número 4, versículos de 7 a 11. O nosso tema hoje é como o preconceito pode comprometer sua autoestima. E aí no capítulo 4 de João, nós temos o texto bíblico. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhes pediria, e ele te daria água viva. Bendito seja o nome de Jesus. Capítulo 4 de João nos conta exatamente o encontro de Jesus com uma mulher que a Bíblia não dá o nome, mas que a Bíblia chama simplesmente de a mulher samaritana. E você já pode imaginar o que passava com os samaritanos e os judeus. Existia uma briga muito antiga, do tempo do cativeiro da tribo do norte, do reino do norte. Então, a partir daí começou a nascer essa intriga que se perpetuou. E até hoje ainda existe uma diferença entre eles. Mas a gente vai começar hoje lhe trazendo uma introdução e alguns pontos. E durante a semana nós vamos ministrar como o preconceito pode comprometer a sua autoestima, como pode lhe derrubar, como pode fazer você não desfrutar da bênção que Deus tem para você. É por isso que o Evangelho sempre tratou do corpo como templo do Espírito Santo, do Espírito como elo de ligação com Deus e da mente renovada para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito lindo isso, né, minha gente? Então, olha, vamos reconstruir a cena do acontecimento. Nos tempos de Jesus, este país, a Palestina, estava dividida em 3 partes. Ao norte estava a Galileia, ao sul estava a Judeia e no meio estava exatamente a região de Samaria. No final do capítulo 3 de João, há um relato de uma discussão bem interessante entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus. Nesse interim, Jesus estava na Judeia. E aí os discípulos de João começaram a discutir com os discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus, permita-me parafrasear, os discípulos de Jesus diziam que Jesus estava batizando mais do que João, e os de João diziam, mas ele não pode batizar tanto, quem tem que batizar é você mais do que eles.
Nesse interim, Jesus toma uma decisão muito sábia. Ele diz, não, eu não vou me involucrar nisso, ainda não. Deixa que João resolva com os seus discípulos. O batismo de João era batismo de arrependimento. Deixa que João, que ele resolva com João. Eu vou agora a Galileia. Eu tenho uma missão. Então eu vou a Galileia, porque eu tenho que ensinar aos meus discípulos, a minha equipe de assessores, o que é que acontece quando o reino de Deus chega nas nossas vidas. Aleluia. Quando a presença do Senhor está em nós, os preconceitos são vencidos. E nada melhor do que ensinar aos meus discípulos isso na prática. Amo a Bíblia, gente, e a Bíblia mostra o dia a dia de Jesus. E Jesus tomava exatamente as coisas mais simples para aplicar as maiores lições de vida para a humanidade. Os 4 evangelhos nos traz exatamente esses momentos sublimes. E aí Jesus decide ir para Galileia. Então Jesus tinha 2 opções. Ou Jesus passava por Samaria. Se lembra que eu disse a você que ela estava no meio? Galileia no norte, Judeia no sul e Samaria no meio. Então, ou Jesus passava por Samaria, fazendo um percurso mais curto, um percurso que a geografia diz que os geógrafos, os historiadores, de apenas 3 dias. Ou ele tomava uma outra via. Misericórdia. Era uma via muito larga, muito longa, e ele levaria então o dobro de dias para cumprir essa mesma viagem. Só o Jordão ele cruzaria 2 vezes. Era como fazer um U, ia lá e voltava. Isso os judeus, nossos queridos judeus, tinham exatamente feito essa rota para evitar o passo por Samaria, para não se contaminar com os samaritanos, que eles até então diziam que eram pessoas imundas. Olha aí, gente, você não tem preconceito, né? Você não está sofrendo de preconceito, não? Esse tema é tão lindo. O Espírito Santo ministrou à minha vida esse tema do preconceito, porque justo nessa semana nós vamos estar trabalhando a mulher solteira. E existe muito preconceito com relação à mulher solteira. E a mulher solteira porque nunca se casou. E a mulher solteira porque teve filhos, ou porque está divorciada, ou porque apenas teve um caso e deixou para trás e retomou a vida, aceitou a Jesus, está numa nova vida, mas o preconceito a taxa de tal maneira que ela sente que a sua autoestima cada dia mais vai baixando. Então, esse tema desse encontro de Jesus com essa digníssima mulher é exatamente nos mostrando o valor que Jesus dá ao ser humano. Não importa que ele seja samaritano, não importa que ele seja grego, não importa que ele seja branco, preto, alto, baixo, não. O importante é você saber que Cristo ama você e que você é a menina dos olhos dele. Olha que coisa linda. Então Jesus toma a decisão de ir por Samaria. Essa briga, gente, existia há pelo menos 400 anos.
Jesus escolhe a rota não somente por ser mais curta, mas porque ia ensinar algo precioso. Ele ia derrubar as barreiras da inimizade e do preconceito. Ele disse: eu vou por aqui, silenciosamente. A gente nunca pode esquecer que Jesus, todo o tempo que viveu na terra, ele era 100% Deus e 100% humano. Então, quando era necessário ensinar um preceito bíblico, a revelação do Deus homem fluía. Quando era necessário ensinar aos discípulos um preceito humano, um princípio humano, ele também estava como humano. Por exemplo, no caminho, ele cansou, ele fazia essa viagem a pé. Eles caminhavam, então ficavam com os pés empoeirados, o sol era quente, ficavam fatigados, ficavam ofegantes, suados, sujos. Então ele sempre viveu esse estado também junto com os discípulos. E aí ele toma essa rota. Como Deus, veja bem, como Deus, ele sabia do que ia acontecer. Como humano, ele ia ensinar passo a passo aos seus discípulos. E no caminho, ele decide ir para Galileia, passando por Samaria. No caminho, ele passava pela preciosa cidade chamada Sicar. Era território de Samaria e um pouco mais adiante, no trajeto, no território de Sicar, não existia uma bifurcação. Sabe o que é bifurcação? Né? É quando a estrada vem reta e aí tem várias saídas. E você tem, se não tiver placa, você precisa do GPS, para que o GPS lhe guie. E nessa bifurcação, a estrada central que levava para Samaria dava a bifurcação de rota para o nordeste, para o oeste e para o norte. Mas nessa bifurcação estava justamente o poço de Jacó. O lugar do encontro que marcou a vida de uma mulher. De uma mulher, como eu disse no começo, que a Bíblia não lhe dá nome. A Bíblia apenas chama uma samaritana. Mas o poço de Jacó é um lugar de recordação histórica. E como um bom judeu, Jesus sabia disso. Ali estava, naquele território, naquele espaço, a terra, a parcela de terra que Jacó comprara dos filhos de Amor, pai de Siquém. Isso está registrado lá em Gênesis capítulo 33 e o versículo 18. E essa mesma parcela, esse mesmo pedaço de chão, como a gente diz aqui no Nordeste brasileiro, quando Jacó estava no leito de morte, passou esse terreno para José, seu filho amado, e o homem que deu liberdade da fome a toda a sua família, quando foi primeiro-ministro do Egito na época dos faraós. Então, quando José morreu, olhe como a história liga. Quando José morreu, ele disse: por favor, quando saírem do Egito, leve os meus ossos. Eu não faço parte com esse povo. Então leve comigo os meus ossos e me enterrem naquele lugar que o velho Jacó, meu pai, comprou e me deu por herança lá nas terras de Sicar.
Louvado seja Deus. Assim, aquele lugar era parte da história do povo hebreu. Nesse lugar estava o poço de Jacó, um poço profundo. A história diz que tinha 30 metros de profundidade. Eu não sei se você conhece o que a gente chama aqui de cacimbão. Era o nome mais antigo e hoje chamam poço, mas eu sou do tempo que chamavam cacimbão. E as fazendas, as terras do meu pai, lá em Lajes do Cabugi, aqui no Rio Grande do Norte, em Baixa Verde, eu me lembro muito bem de um cacimbão em Baixa Verde. Então tem que ter todo o aparato para tirar essa água. Não é fácil, não é todo mundo que sabe tirar. Eles, pelo menos os que eu tenho lembrança, ele é trabalhado numa corda, numa lata, amarra numa corda e vão soltando a água, a lata, e tem que ter uma maneira dessa lata bater lá embaixo e tomar a água, e depois que toma a água, eles começam na manivela a rodar, aí a subir a corda. E aí, dependendo das condições, o poço é mais fundo ou mais raso. Mas esse poço de Jacó tinha um promédio de 30 metros de profundidade. Ele não era um manancial de águas, ele é água filtrada das terras de ao redor. E aí eles cavam o buraco, faz a preparação deles, e aí a água vai como que sendo filtrada e sendo armazenada naquele poço. E como era fundo, precisava de alguma coisa para tirar a água. Jesus chegou no poço. Chegou com a sua pequena companhia de assistentes. Mas os assistentes passaram para a cidade para comprar comida. E Jesus está cansado, fatigado do caminho, e sentou-se na beira do poço para descansar. Os judeus marcavam o dia nessa época, era contado a cada 12 horas. Então, de 6 da manhã a 6 da tarde, marcava-se um dia. É por isso que a gente entende hoje, depois que os historiadores destrincham tudo isso, porque a ressurreição foi no domingo de manhã, depois de 3 dias. Porque foi à noite, a noite do sábado e a manhã do domingo, o terceiro dia. Compreendeu, né? Então o dia tinha 6 horas e era o meio-dia ou a hora sexta. Então a hora sexta era a hora ao meio-dia. Gente, deixa eu dizer outra coisa a você, bem linda, daqui do Nordeste. Eu sou nordestina e a gente chama aqui o pingo do meio-dia, quer dizer a hora mais quente. E Jesus vinha cansado da viagem. Foi exatamente nesse momento que ele se senta na beira do poço. E quando Jesus se senta, estira os braços, né? Estira as pernas, bate a poeira. Não sei se ele tinha um chapéu, como os agricultores daqui têm aqueles chapéus grandes. Não sei, mas a roupa empoeirada, aquele bornal, aquela coisa, aquela mochila que eles carregavam, aquela roupona larga que eles andavam, empoeirada. Se você não meditar na palavra, você não vive esse momento único da vida dessa mulher. E eu quero que essa semana, você comece a viver hoje esse momento único de transformação na sua vida. E tem um outro detalhe que eu quero dizer a você hoje, porque amanhã nós vamos dar seguimento, claro. Mas eu quero dizer a você que os discípulos já estavam bem comprometidos com o mestre. Por quê, missionária?
porque os discípulos eram judeus. E a Bíblia não diz que eles questionaram a ida de Jesus por Samaria. Não. Então quer dizer, eles estavam já aprendendo a lição que Jesus queria dar a eles. Eles podiam dizer ou pensar entre eles, cogitar entre eles: eu não entendo muito bem, mas o mestre quer ir por Samaria. E corresponde a gente seguir ao mestre, porque cada decisão do mestre é uma lição inesquecível nas nossas vidas. Cada lição do mestre nos traz uma mudança radical e uma mudança para bem, para crescimento espiritual, para crescimento da autoestima, para a alegria de viver, seja casada, seja solteira, tenha filhos ou não tenha. Quando você se encontra com Jesus, algo sobrenatural acontece na sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. E eles passaram para a cidade para comprar alimento, e Jesus se senta à beira do poço. E é nesse momento que chega a mulher samaritana. Hora de buscar água. Era o poço que sempre tinha água. E a mulher vai buscar. Era distante da cidade dela 1 quilômetro. Mas a cidade dela tinha água também. A cidade dela tinha poço também. Mas por que essa mulher então veio buscar água nesse poço de Jacó e aquela hora? Será que ela carregava algum estigma? Quem era essa mulher? Qual era a sua profissão? Afinal, buscar água ao meio-dia e debaixo do calor e do sol não seria um bom programa para nenhuma pessoa, e principalmente para uma mulher. Mas a necessidade a levou ao poço de Jacó exatamente ao meio-dia. Por quê? Você parou para pensar? Ou você apenas leu? Ou você apenas escutou alguém ministrar sobre isso? Você nunca parou para pensar por que ela foi a essa hora? E por que ela não usava da água da própria cidade dela? Ela tinha um passado. Ela tinha um passado como você tem, como eu tenho. Todos temos um passado. Mas quando nos encontramos com Jesus, esse passado, escutem, é borrado, é apagado. Esses pecados, esse passado feio é jogado no profundo do mar. E dele, Jesus não se lembra mais. Glória a Deus. Moisés tinha um passado. Moisés matou um homem. Permita-me dizer, mas tá bem, era um egípcio. E um egípcio que maltratava o povo de Deus. Mas tinha um passado. Era homicida. Paulo tinha um passado. Mas Paulo, perseguidor da igreja de Cristo, perseguidor de Cristo. Mas agora no encontro com Jesus, Jesus diz: tem nada não, amigo. Você vai ver agora o que é bom estar do outro lado. Louvado seja Deus. E foi tão bom que na hora da morte, sentindo o cheiro da execução, ele dizia: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Um encontro que muda as nossas vidas. O encontro com Jesus, a perdão, a reconciliação, a restauração, a reencontro.
Aleluia. A autoestima curada, a mente transformada, a espírito conectado com o céu, a corpo glorificando a Deus pela presença do Espírito Santo. Quem tem um encontro com Jesus sabe o que é andar em novidade de vida. Naquela hora, naquele momento, aquela mulher chega no poço e lá estava um homem, e não era qualquer homem, era um judeu, e aquele judeu olha para ela e diz: dá-me de beber. Aleluia. Dá-me de beber. E ela deve ter pensado: ele não sabe quem eu sou. Nós vamos continuar amanhã, mas hoje eu quero que você saiba: Jesus sabe quem você é. Hoje na madrugada, na oração da madrugada, quando estávamos juntos, uma quantidade de homens e mulheres de joelho, principalmente mulheres, o Espírito Santo ministrava a minha vida uma coisa muito forte e me dizia a mim: tem mulher nesse momento com as mãos na cabeça, desesperada, andando, e eu podia nitidamente ver a cena, andando de um canto para outro dentro da casa e dizendo: eu não sei o que fazer, eu vou enlouquecer. Mas não vai não. Aleluia. Ele está aí. Ele não lhe deixou. Ele não lhe desamparou. Ele conhece a sua vida. Ele conhece a sua estrutura. E você tem força sim para, mesmo se arrastando, prosseguir e não desistir de ter a sua mente transformada, o seu espírito conectado com Deus e o seu corpo cheio da presença do Espírito Santo de Deus, porque ela é a morada do Espírito Santo. Amanhã nós vamos estar juntas, sabendo como começou esse diálogo que terminou nas páginas da Bíblia Sagrada e fez dessa mulher sem nome, uma mulher imortal, pelo encontro que teve com o amado carpinteiro judeu chamado Jesus de Nazaré. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, pelo privilégio de ministrar a tua palavra, a palavra que é a verdade, a palavra que nos mostra que um encontro contigo faz a gente reescrever uma nova história na nossa vida. Não importa o passado feio, não importa o que tenha acontecido, o que importa é que a partir do momento do encontro, algo começa a fluir dentro de nós e a vida eterna começa a ser real através do Senhor. Abençoe a cada um que nos escutam e dê a ele a certeza de que o encontro com o Senhor deu sentido à vida dele, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém.